aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o arco Flashpoint, mas não é o que vocês estão pensando. Sim, antes do filme do Flash eu ainda vou falar sobre essa história que redefiniu o universo DC, para o bem ou para o mal também, né? Escrita pelo Geoff Johns em 2011. Mas caso não saibam, existe um outro arco também chamado Flashpoint, saiu antes, em 99, escrito pelo Pat McGraw e desenhado pelo Norm Breyfogle. É importante ressaltar que essa é uma história do selo Elseworlds, ou aqui no Brasil conhecido como Túnel do Tempo. E eu sempre achei esse nome muito ruim, né? Porque Túnel do Tempo remete a algo do passado ou do futuro, mas nem sempre isso acontece. Na maioria das vezes é só realmente uma história que se passa até no presente, como é esse caso, só que em uma linha do tempo diferente. Mas me fala aí, vocês conheciam essa primeira história do Flashpoint? Aqui na verdade tudo começa com Barry Allen tetraplégico acordando de um sonho onde ele estava correndo pelo universo todo brilhando e tudo mais. E daí vemos que o Barry é um consultor de uma expedição em Marte liderada lá pelo astronauta Wally West. E nessa expedição destaca um cara chamado também Jesse James, que é bem importante um pouco mais na frente. Até que o Wally encontra um artefato e quando o toca começa um show de luzes e raios. E o Wally cai no chão e começa a vibrar muito rápido e o Barry lembra que isso já aconteceu com ele. Após isso, corta a cena para o Museu do Flash lá na Terra, mostrando toda a história do personagem, que nesse universo não existiram heróis antes dos anos 50, então o Barry aqui foi o primeiro super-herói a surgir, com o clássico acidente dele, né? Quando um raio o atinge em seu laboratório, o banhando de produtos químicos. E aqui também mostra que o Barry lutou contra alguns dos seus vilões clássicos, como o Capitão Boomerang, o Mestre dos Espelhos, e também atuou ao redor do mundo a mando do governo dos Estados Unidos, onde ele tirou o Fidel Castro do poder lá em Cuba e depois até ajudou os Estados Unidos a ganhar a Guerra do Vietnã um pouco antes, em 63. Mas poucos meses depois, ainda em 63, para salvar o presidente Kennedy do assassinato, o Flash acaba ficando na frente das balas, ocasionando aqui o seu acidente, né? No caso a paralisia do pescoço para baixo, e a partir daí ele teve sua identidade revelada ao mundo. E nesse universo ele se casa com a Iris e em 68 a União Soviética colapsa e vira um Estado democrático e também ocorre a derrubada do Muro de Berlim 20 anos antes do universo principal. E após ter sobrevivido, o Kennedy inicia seu terceiro mandato como presidente dos Estados Unidos, investe no programa espacial e em 88 eles conseguem chegar até o planeta Marte. E tudo isso que eu estou falando, eles contam como se fosse um filme aqui nesse museu. Aí tem aqui a plateia e um misterioso homem tentou se aproximar do detetive Ralph Dibny, que no universo regular seria o Homem Elástico, mas aqui ele é só um detetive comum. E esse homem misterioso soube o que estava acontecendo atualmente em Marte, né, com o acidente com o Wally, e pergunta ao Ralph se eles sabiam mais informações sobre o que aconteceu lá. E logo de cara dá pra ver que esse ser misterioso é o Caçador de Marte, porque ele tem medo do fogo e sabe também informações sobre o seu planeta natal. Então o que corta novamente a cena voltando para o satélite na órbita de Marte, onde estava o Barry e a Iris, e o Barry continua sonhando sobre o seu passado e agora ele relembra o dia que ele foi baleado, né? Ele até conseguiu pegar algumas balas, mas a que atingiu ele tinha certeza que era uma bala mágica, mas nunca conseguiram provar isso. Depois disso, Vandal Savage liga lá da Terra e pede que envie, né, via teletransporte, o Wally West, que estava lá vibrando, para tentar conseguir fazer ele voltar ao normal. E assim eles o fazem. E até a Iris e o Barry também vão junto com o Wally, e até destacado aqui que faziam 10 anos que o Barry não ia para a Terra. Eles não falam detalhes no começo da história, mas é implícito aqui que o Vandal Savage é imortal porque ele ainda é jovem, ele já teve um encontro quando o Barry também é jovem, né? A gente vê que o Barry aqui está envelhecido. Aí o Vandal Savage pergunta cadê o artefato, né, que ele quer investigar um pouco mais. O Barry fala que deixou ele seguro lá naquele satélite que eles estavam e corta a cena, aquele outro astronauta, o Jesse, ele tinha matado toda a tripulação e estava lá de posse do artefato com aquela cara bem de malvado, né? Então, a partir daí, ele se teletransporta com o artefato para a Terra. No fim, o Wally West acaba morrendo e o Barry vai sofrer seu luto sozinho no espaço e estudar os dados do artefato.
Vale até destacar aqui que essa história foca bastante que essa versão do Barry, ele é descrente de tudo, não acredita em religião nem nada, e é um homem da ciência que não acredita também nem em céu, acredita que deve existir alguma coisa física que possa ser explicada. E nesse luto dele, depois quando o Barry está dormindo, ele tem novamente um outro sonho, onde ele era jovem e usa sua esteira cósmica e encontra um outro universo, né, com gorilas falantes, uma liga de seres extraordinários. Tem até aqui uma versão do Wally, onde ele era seu sidekick, ou seja, ele está acessando a Terra 1 pré-crise. E enquanto isso, o Ralph está investigando onde está esse Jesse, né, porque ele estava com o artefato lá na Terra. Ele até espanca e interroga o Peter Gambi, né, que aqui vive em Central City, até que o Caçador de Marte decide aparecer e pedir ajuda diretamente ao Ralph, se revelando quem ele é. Eles conseguem até rastrear esse Jesse e percebem que o bandido estava morto dentro de um rio. Um outro fato aqui desse universo é que o Leonard Snart, né, aqui não é o Capitão Frio, e sim somente um ajudante do Vandal Savage. E o Snart aqui consegue fazer vários clones do Wally. Alguns estão vibrando tão rápido sem conseguir parar, alguns estão mais estáveis, e tem um falando direto que ele é o Flash, só que falando muito rápido. O plano do Savage aqui sempre foi replicar os poderes do Flash, e enquanto eles falam, um dos clones do Wally consegue fugir, né? Ele usa sua velocidade vibrando e atravessa a parede, e ele não controla seus poderes e causa um caos na cidade, e direto repetindo que ele é o Flash, até que o Barry volta do espaço e o Wally clone pega o traje de Flash e consegue parar um pouco, né, de vibrar, e acusa o Barry de ter feito aquilo com ele e sai correndo novamente. Após isso, o Ralph aparece até o casal Allen aqui e conta tudo, né? Na verdade, o Vandal Savage, ele está com o artefato e ele matou esse Jesse, tinha até contratado justamente o Jesse para roubar para ele, e quem contou tudo isso para o Ralph foi o Caçador de Marte. Daí ficamos sabendo que nesse universo, em Marte, religião e ciência são a mesma coisa, e um marciano muito louco virou uma espécie de pastor e não estava satisfeito com a vida lá em Marte. Então ele conseguiu prender a força de aceleração dentro desse artefato, desse dispositivo, e usou em todos os seres vivos. E daí surgiu uma espécie de raio gigante que matou todos os marcianos. O único sobrevivente foi o Caçador de Marte, que sabia dos planos do pastor, tentou impedir, mas sem sucesso. E aqui vem a primeira menção do porquê do nome da história ser Flashpoint. Segundo o narrador, o Caçador de Marte acabou puxado por um mini buraco negro, né, uma anomalia, um evento Flashpoint, e indo parar na Terra, e desde então ele decidiu viver nas sombras. Paralelo a isso, o Caçador de Marte vai de encontro até o Vandal Savage, que estava esperando por isso, né, sabia já da existência dele, e vem aqui uma das cenas mais ridículas, né, eles vão conversar, aí o Savage fala que não, entre aqui nessa sala, vamos aqui conversar, bater um papo. Aí ele prende o marciano nessa sala e taca fogo, matando o Caçador de Marte. Eu fiquei pensando quando eu li a história, cara, por que o Ajax não leu a mente dele assim? Realmente burrice mata, então aprenda com isso. Mudando aqui a cena, o Wally acabou indo parar na casa da Linda, né? Que não sei se em 99 em específico, quando essa história saiu, eles já eram casados, mas certeza é que eles eram pelo menos namorados aqui no universo principal. Depois disso, o Barry atrai o Wally até ele, e quando o Wally chega junto, ele usa o teletransporte e os dois vão parar no espaço para conversar e tentar acalmar aqui seu sobrinho. E aí mostra o porquê do Barry se sentir culpado pelo que aconteceu com o Wally, né? Porque fissurado em recuperar sua velocidade, ele quis obter esse artefato, mas não sabia das consequências. Mas tudo se resolve quando o Barry pede para o Wally se aproximar e descarregar todo esse excesso de energia nele. Então no final os dois acabam ficando bem. No fim, o Barry até consegue mover um braço, ele até toca na Iris, né? E daí ele vai de encontro ao Vandal Savage para ter essa batalha final. E é aquele momento que o vilão conta todo o seu plano, né? O Vandal Savage explica que entendeu tudo sobre o tempo e espaço, e com a força de aceleração nesse artefato, ele poderia criar o evento Flashpoint, que é ressuscitar qualquer pessoa da história, até aqueles que nunca viveram. Não dá para entender muito bem esse conceito dele, mas beleza. E até aqui o Savage confessa que realmente foi uma bala mágica que atingiu Barry, e foi ele que produziu essa bala, foi todo um plano desde o início. E nesse momento um sniper atira na cabeça do Vandal Savage a mando do presidente Kennedy, né? E é mostrado que o Barry não recuperou somente o movimento da mão, então começa a correr em direção ao artefato, mas é tarde demais, o evento Flashpoint se iniciou. Então Barry corre tentando absorver todos os raios gerados, né, ao redor do planeta,
e com tanta energia ele vira exatamente o ser que ele sonhou lá no começo da história, todo amarelo, cheio de raios. E quando ele completa essa volta ao mundo, ele volta e agarra o artefato, parando o evento Flashpoint. E ele enxerga sua outra versão do Flash em um mundo onde realmente existiu uma Liga da Justiça com vários heróis, todos indo abraçá-lo. E no fim, o Barry some e para os habitantes desse mundo ele está morto, mas para a Iris, por exemplo, ela acha que ele está nesse céu, um lugar melhor que tanto ele desacreditava, mas ela sempre acreditou. Eu já prefiro achar que ele acabou indo parar em uma outra linha do tempo, né, onde sempre existiu a Liga da Justiça, uma linha parecida com a Terra 1 pré-crise. Agora me fala aí, vocês conheciam essa história? Se não, o que achou dela? Eu até gostei da história, realmente eu não dava nada por ela, até achei melhor que algumas histórias do selo Terra 1 que existiu aí, né? É como assim, não existem muito Elseworlds do Flash ou até do Lanterna Verde. É uma coisa que eu sinto bastante falta, né? Agora do Batman, meu Deus, tem a rodo, né? O ruim dessa história é que como ela se passava dos anos 90 e o Barry no universo regular tinha morrido na crise, eu não sei se eles quiseram fazer também esse personagem ter um destino trágico aqui também. Fica essa dúvida, né? Vai que tivesse mais Elseworlds hoje em dia, como o Barry tá vivo, vai que tivesse uma história diferente, né? Com outro desfecho. Eles poderiam explorar um pouco mais. Mas pena que eles não fazem, né? Só se for Batman, talvez o Superman um pouco, mas eles precisam investir em outros personagens também. Há até uma hipocrisia engraçada nessa história que eles falam lá em derrotar o comunismo, né? Eles derrotaram Cuba, na União Soviética, só que depois o Kennedy se elegeu como presidente 10 vezes seguidas, né? Até tanta florear assim, não, é porque ele deixou o mundo em paz. Claro, se eu derrotar todos os meus inimigos, vai estar todo mundo em paz, do jeito que eu quero, né? Mas enfim, esse mundo perfeito só existe nesse sonho americano. Na vida real, isso não existe, né? O capitalismo também tem sua desigualdade e tudo mais. Eles até deixaram uma premissa perigosa nesse mundo porque o próximo presidente podia não ser tão bonzinho, né, e se perpetuar no poder. Mas assim, era anos 90, né? Os Estados Unidos ainda vendiam esse discurso do sonho americano, de que você vai ter liberdade e vai ser tudo bom, né? Mas na prática isso não acontece. É tanto que lá para 2010, 2011, saiu uma série lá na HBO chamada The Newsroom, eu indico demais para vocês, que no episódio piloto tem uma mulher falando desse sonho americano e tudo mais, e o cara protagonista manda cair na real que não existe nada disso aqui, né? Eu até queria colocar essa cena para vocês verem, mas como é um vídeo que dura mais do que 12 segundos, se eu colocar vou levar a advertência ou pior, um strike, né? Então vou tentar procurar e colocar aqui na descrição, me cobre aí nos comentários. E só para finalizar nessa história, não fica claro, mas parece que o Wally ficou sem poderes, né? Transferiu realmente tudo pro Barry, e nesse mundo realmente não tem mais nenhum super poderoso também. Bom pessoal, então é isso, essa história do Flashpoint já era esquecida, agora nem o próprio nome ela pode receber mais, né? Porque se falar Flashpoint, vão todo mundo associar com a história do Geoff Johns. Então se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa também aqui os próximos Elseworlds que você quer ver no canal, ou se não quiser ver tudo bem também, a gente parte para a cronologia principal aqui da DC. Deixa seu comentário, o que é que você achou da história, compartilha com os amigos, e é isso, até o próximo vídeo, e valeu!